Todos bem-vindos para o segundo jogo com o mestre Cláudio Danadinho para o projeto de história oral Memórias do Mestre. Para quem não me conhece, sou Jefferson Dias, conhecido na capoeira como Contramestre Biriba, Grupo Senzala, Centro Cultural Senzala de Capoeira. Acesse minha página oficial do Facebook e curta lá, Biriba Capoeira Roraima. E ajude a compartilhar este perfil do Instagram para que a família capoeira aumente e tenham acesso a todos os conhecimentos que estão sendo gerados e compartilhados. Minha área de formação é o direito e concluindo o mestrado pelo IFAM. Então sempre coloco novidades de políticas culturais e direitos culturais no campo da preservação do patrimônio cultural da capoeira. Aguardando a entrada do mestre. Mestre Cláudio Danadinho é um dos ícones da capoeira no Brasil. Iniciou logo quando o Grupo Senzala iniciou na década de 60 e contribuiu bastante ainda hoje para o desenvolvimento da nossa arte. Passa rápido. Bebeu uma água, Passa mestre? rápido. Bebi. Você sabe, Estamos bem. em relação àquilo que eu estava lhe falando, eu acho que eu estava dizendo a respeito do Fernando Gato, que foi assim um top no Grupo Senzala, sabe? Assim como Tabosa, sabe? São duas referências, são meus camaradas principais, sabe? Agora, com esse tempo que eu passei na Bahia, eu aprendi, muita coisa, sabe? E isso me avançou muito. Eu me lembro que quando eu já estava para sair do Brasil, eu ia encontrar, em 73, 74, eu estava trabalhando muito já, eu ia encontrar um peixinho lá num lugar, que é na Avenida Rui Barbosa, que liga Flamengo e Botafogo, que tinha lá um banco de leite, e tinha um prédio antigo, com o pé direito muito alto, que ele tinha um grande espaço que ele dava aula lá, e ele passou dando aula lá muito tempo. E aí eu ia treinar lá com ele, e aí quando eu ia treinar, quando eu tinha oportunidade, a gente ficava numa sala sozinho e o pessoal dele continuava o treino e depois a gente fazia um treino junto com todo mundo. Mas eu tenho a impressão que esse que se tornou o mestre Peixinho, que certamente é dos mais produtivos mestres nacionais, e no Grupo Senzala com certeza, nós treinávamos e eu justamente tinha muita coisa nessa época que eu estava passando para os camaradas, sabe? Nessa época, casualmente, o Fernando, como eu disse, o Gato, estava no Nordeste também, ele já em pleno trabalho de engenheiro. E ele mergulhava, ele fazia trabalho de engenheiro no fundo do mar, sabe? E então, a minha contribuição com o Grupo Senzala, de certa maneira, foi através de algumas pessoas que lá estiveram, o Bigode, o Maurício, esse que aparece nesse filme, que é o primeiro filme feito do Grupo Senzala, dos anos 67, 68. Enfim, então eu acho que aquele jogo importante, perfeito, do Preguiça, e que era o jogo que Rafael e Paulo se iniciaram. Paulo é é o decano do Grupo Senzala, iniciou o Gato, e ao mesmo tempo deu o nome Senzala, que é uma marca, símbolo, que só um pioneiro que pensava razoavelmente na realidade da gente, na realidade nacional, podia achar, porque fazia parte do entendimento da gente em relação à nossa sociedade,
e senzala era algo que recuperava muito do pensamento da gente naqueles anos de fogo, né? Então, a gente saiu do... Foi interessante que quando se saiu do terraço, que se foi para o Cosme Velho, havia momentos assim, a roda de sábado tinha pipoqueiro, 2 pipoqueiros, tinha uma ruma de gente, aí de repente no meio dessa ruma de gente tinha os comuns que nem todo mundo reconhecia. Chico, Caetano, Gal, Maria Bethânia, assistindo uma capoeira que tinha no Rio, que tinha uma rapaziada bonita. Legal. Eu estou imaginando o cenário, mestre. Era o próprio ápice do embraquecimento da capoeira. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode pensar que esse período dos anos 60, quando a capoeira pioneiramente se ensinou aqui em Brasília, em escola, e para rapaz e moça, porque hoje em dia, Brasília foi a pioneira em ensinar capoeira para rapaz e moça. Aí você diz assim, cara, que é isso, que bobagem, porque não tinha rapaz e moça antes? Não tinha, não. E não tinha nem em escola. Era impensável isso. Tanto que no Rio começa por volta de 72, em Brasília começou em 65. E esse foi assim um momento da capoeira inusitado, que não tinha em outros lugares do Brasil, né? Então, eu estava dizendo para você que o Fernand Braudel diz, esse grande historiador do mundo, francês, ele, que Guararapes foi perdida pelos holandeses, que saíram de lá e foram fundar Manhattan, ou Manhattan, né? Eles saíram de lá porque existia um jeito de brigar que era incompreensível pelas táticas estratégicas de luta dos holandeses. Eu não estou falando que eles posassem de frente um para o caboclo brasileiro, para o Felipe Camarão e para o... Como é o nome do outro? Felipe Camarão e... Esqueci o nome do outro. A cabeça me lembra. E eles ficassem trocando porrada, não. Era luta de guerrilha, pô. Mas luta dentro do mato. E que o povo já tinha aprendido a brigar no mato, né? Então, é interessante você conceber isso, porque eu vejo muito no resumo histórico da capoeira uma simpatia especial por uma história muito recente. Muito recente. A capoeira era uma forma que o escravo tinha de esconder do senhor uma luta. Mas ela existiu antes, ela foi se formando antes. E essa é a história da gente, pô. É a história que esse país está vivendo. Hoje ainda, né? Lógico que isso se tornou uma faceta da nossa cultura. Eu digo sempre que eu curto 2 patrimônios culturais da humanidade, capoeira e Brasília, né? Que é a primeira cidade do mundo moderna, criada em pleno século XX, que é tombada como patrimônio cultural da humanidade. A única. O que quer dizer isso? Isso significa o quê? Né? Brasília é cheia de ladrão, se rouba, não sei o quê, esses políticos. Aí a cidade, de repente, parece que é o reflexo disso. Mas ela foi feita nos seus palácios, que não são palácios de nobreza, são prédios públicos, para que se faça a dignidade de uma política nova, né? E a capoeira está no começo dessa história, pô, né? E todo esse jeitão da gente... No meio do caldeirão da construção de Brasília, né, mestre? Que o sujeito, por exemplo, o sujeito é presidente do Brasil, aí, de repente, um presidente americano, habituado a tratar o colonizado como colonizado, diz assim, esse cara aí, esse é que é o cara. Aí o cara vem, bate na barriga dele e diz, que é isso, deixa de bobagem, pô. Sem maiores, sem cair nesse jogo de palavras, né? Então a capoeira, ela é algo que vai, esse dinamismo dela vai acontecer no refluxo que virá da Europa.
da Ásia, porque tem capoeira em todo canto, né? Na Ásia, Sim. na Europa, no Japão tem capoeira. Né? Já tem um karatê que eu tenho certeza que ele evoluiu completamente por causa da capoeira. Eu tenho um nome, tem um estilozinho que eu nunca tinha ouvido falar antes. Bem, agora, quer dizer, o Grupo Senzala, ele evoluiu, e hoje tem uma coisa que eu ponho em discussão, que eu acho que a gente devia refletir. Qual é a finalidade da capoeira? Qual é o método da capoeira? Porque você tinha o método, a metodologia, ou seja, o estudo de método que surgiu foi o do Manuel dos Reis Machado, foi o do mestre Bima. A E a de Angola, aquela pastinha? palavrinha, E a de pastinha, que ele também criou um método, né? era a oitiva. Oitiva. A oitiva, é interessante essa palavra, você é da área, a oitiva você sabe que é quando o delegado está ouvindo lá o sujeito fazer o depoimento dele, o outro está batendo a máquina, não é isso? É oitiva. Com as mesmas A palavras. tradição dos mestres antigos era dizer que a capoeira era ensinada de oitiva. O mestre, com a sua virtuose, ensinava, e o sujeito aprendia vendo. Aprendia vendo, chegando na roda, garotinho com 6 anos de idade, e imitando com 6 anos de idade. Agora, o mestre Bimba, ele tinha um problema, o embranquecimento dele, ou seja, o recurso existencial dele foi de ensinar capoeira para branco que estava fazendo escola em Salvador. Então, o sujeito tinha um tempo determinado. Então, ele formava um capoeira com 1 ano e meio, 1 ano, 2 anos no máximo, e no mínimo 8 meses. Mas ele criou a condição de que as pessoas pudessem entrar numa roda, onde fosse, e melhorar com aquilo que ele aprendeu ali. E é possível isso. Lógico que hoje você vê um capoeira como você, né, que é um homem de letras, no entanto, você pratica capoeira há 20 e tantos anos. Isso era muito raro na primeira metade do século XX e no século XIX. Entendeu? É outra coisa. Então, a capoeira adquiriu, ela foi se transformando no dinamismo dela. Entendeu? Então, isso tudo é muito interessante, porque isso diz respeito à nossa cultura, ao nosso ser para o outro, ao nosso ser para o mundo. Não é? Então, por exemplo, o que aconteceu no Grupo Senzala? No Grupo Senzala, hoje a gente não. Eu gostaria de discutir muito isso com os nossos mestres. Né? Porque, por exemplo, os balões cinturados não se fazem mais, cintura desprezada é praticamente abandonada. As sequências é uma coisa considerada assim juvenil, ou superado, ultrapassado. É lógico que a capoeira se transforma constantemente e se aperfeiçoa constantemente. Mas a gente tem que perceber o que havia exatamente nesse estudo do método do Bimba para o cara com 2 anos ou 1 ano se arriscar a entrar em qualquer roda que tinha em Salvador ou no Recôncavo e tal. Entendeu? Isso acontecia. Então, a gente tem que pensar. E, ao mesmo tempo, examinar o que restou da oitiva, que, na verdade, a minha questão é errada, não é o que restou, o que se sedimentou da oitiva na Angola, para a gente perceber que a maior parte dos angolas chegam aos 80 anos sem se machucar, sem estourar joelho. Entendeu? Então, eu acho interessante. E isso é aquela coisa que eu aprendi de oitiva com o Nenel, aquele negócio. No seu tempo, no meu tempo, ele diz para mim, no seu tempo, Cláudio, no seu tempo, quem fazia regional sabia que você conhecia os caras que faziam regional. Você via pelo jogo que ele fazia regional. Os outros, todos que não faziam daquele jeito, eram chamados de Angola. Mas aqui aconteceu um fato engraçado para explicar isso. Ele em seguida disse, hoje em dia é o seguinte, quem faz Angola sabe que faz Angola e sabe quem faz Angola. Agora, os outros todos são regional. Quando a cultura
não estabeleceu definitivamente que hoje existe uma capoeira contemporânea, que não é nem Angola nem regional, ou por outra que evoluiu do senzala, né, e se tornou uma capoeira de outra natureza, porque não é de Bimba, efetivamente. Se você olhar o jogo do pessoal de Bimba, você vê que é diferente. Quando você pega de diversos outros jogos, outros grupos, você vê essa diferença. Então, eu acho que é importante, de qualquer maneira, eu me aproveito dessa ocasião, como um cara que tem paixão por isso, para dizer que é importante rever os métodos, né? É importante pensar na Angola. Qual é a sistemática da Angola? Porque na Angola é isso. Na verdade, a pessoa não joga 15 segundos, 30 segundos. É uma conversa longa. Com certeza. Né? E o que então, esse ensino de oitiva, e muito respeitoso com a evolução rítmica, ou ritual, e, ao mesmo tempo, essa capoeira que a gente faz, que é a capoeira contemporânea, e a capoeira do mestre Bimba. Porque, hoje em dia, eu digo o seguinte, que o método hoje é a virtuose, é a virtude do mestre. Cada um tem o seu método. Né? Isso como pode, ensinar, pode ser, como transmitir, né, mestre? E, sobretudo, contido nessa condição de dar 2, 3 aulas por semana de 1h30, de 1 hora, de 2 horas, né? Que foi diferente do período da gente. No período da gente, a gente se encontrava para treinar uma manhã, e ficasse treinando o golpe, 1 hora do mesmo golpe, sabe? Eu não sei se isso, eu não estou dizendo que isso seja certo, e que seja, acho muito mais racional a pessoa ter momentos de treino e não deixar. Eu acho que é importante a questão do pushing ball, do saco, acho importante, não que a pessoa vá viver só disso, porque os impactos, do mesmo jeito que aquela maquiara, você sabe o que é maquiara? Aquele poste que o pessoal de karatê treina, sim, que quase sempre as pessoas também, quando chegam numa determinada idade, apesar de que ela é sábia, ela é espessa embaixo e fina, então ela tem um molejo. Né? Mas ninguém fica até os 50 anos batendo aquele negócio, porque começa a causar um certo dano. Entendeu? Então, eu acho que essa questão da finalidade, da perspectiva da capoeira e da finalidade dela, ela está se definindo cada vez mais no próprio ritual. Sabe? Mas, lógico que existe todo uma irrefreada condição da luta se separar do jogo, do aspecto estético se traduzir por atletismo, como é que se diz, por malabarismo. Sim. Enquanto que nesse sentido, né? Na ginástica, engraçado que um dia o Amendoim, para fazer uma alusão a uma pessoa que eu tenho estima por ele, apesar da distensão que houve, mas como você treinou com ele, uma vez eu perguntei para o Amendoim aqui em Brasília, quando ainda não tinha havido a distensão ainda, escuta, por que você não faz um horário aí, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã? Aí ele falou para mim assim, mestre, pô, você sabe que capoeira gosta de tocar um violão, tomar uma birita à noite, conversar fiado, né, mestre? Para chegar às 7 horas da manhã, capoeira tem esse lado artista, né, mestre? E o belo capoeira que é o Amendoim, uma capoeira extremamente traiçoeira, né, porque o Amendoim parece que está jogando sem vontade. E, de repente, ele está em cima da hora, em cima do momento, da precisão. Né? Mas então é isso. A nossa arte é algo que tem uma condição própria. Eu lhe falava dos giradores de Granada, dos espanhóis, descendentes dos berberes,
dos norte-africanos, que existiam lá muito antes dos gregos chegarem, muito antes de todas aquelas civilizações antigas chegarem, já existiam os berberes. Os vikings compravam metal, arma de metal, dos berberes norte-africanos. Quando os árabes chegaram no norte da África, o islamismo tinha chegado antes. Então, os berberes... Mas eu estou dizendo isso pelo seguinte, esses giradores, esses caras que giram, é interessante que eles giram cumprindo uma reflexão ritualística que tem a ver com a religiosidade deles, mas tem a ver com a arte também. E eles giram 1 hora sem parar num ritmo que os árabes têm um tipo de musicalidade, a música popular do norte da África, de vários países árabes, que as músicas são muito longas. Tinha um arquiteto, esse arquiteto que eu conversei com ele, que ele dizia assim, presta atenção, na frente da televisão, ele falou, presta atenção, você vai ouvir eles cantando agora. Eu acho que cada vez que eles cantam, no final eles morrem. Porque o cara canta 2 horas sem parar, sabe? Então, esses giradores, você tem que ver, você põe os giradores de Granada, aí você vai ver o cara com as saias compridas, brancas, e você vai prestar atenção ao ritmo, porque o pandeiro, que é um instrumento árabe, né? A batida dele é muito parecida com a nossa. E eles giram 1 hora sem encostar um no outro as saias grandes, eles apontam a mão para cima, a outra para baixo, e eles giram sem parar e não ficam tontos nunca, 1 hora. E eles entram num estado de satisfação, que eu digo que acontece. Quando você treina longamente, eu acho que o treino longo é indispensável, com bom ritmo, e os angolas fazem isso. E eu acho que, de certa maneira, essa contemporaneidade dispensou isso. E aí você não tem jogos longos que você exija do corpo não cansar antes do outro. Ficar entre 5 minutos e 10 minutos. Que esse exercício constante leva a uma condição física fantástica. E ao mesmo tempo, a compreender a ritualidade que decorre dessa africanidade, que é a do berimbau. Esse som que entra em você e nessa como é que se fala? Na Índia eles falam a respeito da repetição, do mantra, né? A gente tem isso. E eu sei, a última vez que eu encontrei com o Rafael, ele me diz isso. Cláudio, eu me lembro, você sabe disso. Você sabe disso. Porque você sabe que uma época que o Gato não estava no Rio, tinha o Rafael e o Hélio Tabosa, com quem eu encontrava. E eu vi eu percebi quanto o meu jogo evoluiu, sabe? Mesmo depois, quando o gato se transforma. À medida que ele vai, eu não digo envelhecendo, à medida que ele vai se aproximando entre os 30 e os 40, o Gato evolui a capoeira dele. Eu acho como evoluiu a capoeira do Senzala. Por exemplo, você tem um cara como o Itamar, que se associou ao Peixinho. O Itamar era aluno, que o iniciou. O Itamar gosta de dizer que no Senzala ninguém teve mestre. Sabe? Eu discordo um pouco disso, sabe? Por esse fundamento. Capoeira não é filosofia. Filosofia é coisa de grego, mas ela tem fundamentos. E um dos fundamentos é esse. Sou discípulo que aprendo, sou mestre que dou lição. Por isso é que a capoeira é como a tiririca. Ela vai crescendo de uma maneira que não adianta você querer acabar com ela. Pode fazer artigo no Código Penal, que ela é algo de uma cultura assim, que se tornou mais forte do que a repressão. Pô, sabe? É verdade, mais forte do que a repressão. Então o Grupo Senzala, aliás, o Itamar, ele treinava com um sujeito chamado Boca, de quem ele tem a gestual, que talvez ele deva até negar isso,
Mas o Boca tinha uma capoeira elegante e tinha um S dobrado bonito. Aliás, é um detalhe, esse golpe e outros tantos golpes que parecem várias capoeiras. Eu fui numa capoeira outro dia que eu disse assim, escuta, eu estou jogando você jogar, e aqui eu quero dizer uma coisa, eu não vi uma bênção. Passa a reparar você. Isso é um barbarismo, mestre. Passa a reparar, é engraçado. Mas então, o Itamar, ele tem esse S dobrado também. Sabe? Ele tem um jogo elegante. Agora, você sabe, o interessante, outro dia eu vi um concurso pelo Google, esses concursos de lutadores, para quem é que tinha o golpe mais violento. Você já viu isso? Então, eles criaram o saco de pancada em cima do tablado alto e que competia gente de Muay Thai, gente de Karatê, de boxe, de tudo isso. Você sabe qual foi o golpe mais forte? Então eles tinham um medidor. Quando a porrada batia, você sabe qual foi o golpe mais forte? Era aquilo que era parecido com esse martelo do chão, que antigamente a gente na formação capenga da gente, aqui em Brasília e no Rio, a gente chamou um tempo de martelo de Angola. Era um martelo que sai do chão. Né? Pois é, mas não era o martelo do chão, era o S dobrado que o sujeito dava. Esse é o golpe mais forte que teve nessa competição. Procura dar uma investigada para você ver. Concurso de golpes de luta. Né? Então, e são coisas que se perdem. Há quanto tempo você não vê um S dobrado? Só malabarismo. Tem sentido. Você vê muito mais salto mortal, né? E às vezes você vê um jogo de capoeira que não tem uma benção, e às vezes é jogo de porrada. E não tem uma benção. E que é um golpe. Mas como eu disse, eu aprendi a dar bênção percebendo como é que o gato subjugava qualquer um com a bênção. Sabe? É nesse momento, estou eu te dizendo agora, quem quiser aprender da bênção, se toque que a bênção tem que pegar no peito da pessoa no momento que os dois pés estiverem paralelos. Entendeu? Assim como quem dá um esporão, que é esse pontapé de lado, um pouco parecido com aquele pontapé aqui, o pisão, ele é bom para pegar o cara quando o cara está com a perna atrás, porque ele vai pegar por aqui assim para empurrar para lá. Entendeu? Então, essas sutilezas, elas precisam ser revigoradas, serem revistas, porque, afinal de contas, são detalhes de uma coisa complexa. A capoeira é algo complexo. Eu gosto de dizer que a complexidade está em muitas trindades. Sabe? Esse negócio de ser indissociavelmente jogo, dança e luta é muito sofisticado. Ela não pode deixar de ser luta. Mas para que ela tem que ser luta no jogo, e ela tem que ser elegante, porque é uma forma de seduzir o outro também, sem necessariamente. Então, foi isso que eu vi em capoeiras respeitáveis, onde bravos regionais chegavam, como foi Valdemar e Traíra. Minha formação fundamental foi nessa dialética de Mestre Bimba e Valdemar e Traíra. Eu fui, sim. Eu tenho até uma história engraçada da academia do Mestre Pastinha. Você sabe que eu fui lá? Eu contei isso para você já? Eu fui na academia do Mestre Pastinha e estava lá o seu João, Mestre João Grande. Eu devia ter 20 anos, ele tinha uns 40. Ele deve estar com 90 e tantos agora, né? 93, eu acho. Pois é, exatamente, olha só. Eu tinha 20, ele tinha 41. E aí ele agachou no birimbau, aí o camisa falou assim, vai lá, seu danadinho. Aí eu estava com aquele chinelo da Bahia, te contei, né? Sim. Tirei o chinelinho de couro. Assim, de dedo. De couro, e agachei no pé do birimbau, sabe? Branquelo, de macacão ali, camiseta por baixo, agachei no pé do birimbau
e saímos devagarzinho, sabe? Pô, rapaz, eu estava assim, arrepiado, sabe? Jogando com o João Grande, seu João, pô, sabe? Aí começamos a jogar, aí ele começou a catar os palitinhos dele, e o jogo ficou mais rápido, mas não demorou meio minuto. Aí parou tudo de repente, estava cheio de gente, estava entupida a academia, sabe? Aí parou tudo e todo mundo olhando para ele, olhando para o meio. Aí ele falou assim: tem um aí jogando descalço. Aí eu olhei o pé do seu João assim, aquele 46 com aquele, como é que é aquele negócio que dá aquele joanete gigantesco, aquele sapato de amarrar grandão do seu João, e eu descalcinho, sabe? Eu digo, pô, puta que pariu, olha só que situação. Aí eu olhei para o seu João estava assim, encabulado. Aí eu fui lá no mestre Pastinha e falei assim: mestre, desculpa, eu sou do Rio de Janeiro, estou aqui com camisa roxa, ou tinha outras pessoas, eu me lembro mais do que tudo de camisa, e eu vi o seu João no pé do berimbau, agachei, não sabia que não podia jogar descalço. Desculpe, eu peço desculpa ao senhor. Ele estava cego já. Poxa vida. Ele estava cego, mas estava tocando. E alguém depois falou comigo assim, botou a culpa na última esposa dele, que chegou para ele e falou no ouvido dele. Sabe? Mas aí eu parei e me afastei, fui me afastando. Ele falou assim: vai continuar a jogar. Olha aí. Aí eu olhei para o... vai continuar a jogar porque a culpa é desses da casa que não ensinam as normas da escola. Aí eu joguei mais meio minuto, não ia jogar, porque a regra da casa é não jogar descalço. Ele foi gentil e me perdoou. Aí eu joguei um pouquinho e parei. Sim, mestre. Vou fazer uma pergunta bem aí para dentro dessa sua memória, só construir uma reflexão. Eu percebi por esse fato, né, do mestre Pastinha, né, da forma como ele conduziu ali a não entrada de forma correta na casa dele, digamos assim, e a sua humildade de ir lá com ele, pedir desculpa e identificar que aquilo ali era o território dele, digamos, né, o espaço dele, que tinha um ritual que era composto assim e tal, o senhor foi lá e pediu desculpa, enfim. Eu nem sabia que não podia. Nem sabia. O que eu quero que o senhor construa uma reflexão é essa referência do mestre com o aluno, que hoje está se perdendo muito, não tem muito mais esses valores. É difícil ter mais esse tipo de relacionamento, né? De reconhecer um mestre de capoeira, parece que está todo mundo no mesmo nível de igualdade, né? E quando o senhor traz uma memória dessa, isso é extremamente importante para a gente que é mais jovem, que eu vejo que é um grande problema hoje na capoeira, né? Essa Não, eu não estou falando de idolatria, a gente não deve idolatrar ninguém, mas a reverência de reconhecer que ali existe uma pessoa que chegou primeiro, que trilhou um caminho, e essa coisa do reconhecimento disso, né? Como, por exemplo, mestre Pastinha, me desculpa, e tal, e ele vai lá e te conduz, não, continua jogando, porque a culpa é de quem te recebeu e não te ensinou as normas da casa, né? O que o senhor poderia falar para a gente sobre, dentro dessa tua perspectiva da capoeira, né? Olha, você sabe, como eu vivi, você sabe que em 10 anos, quando eu voltei para o país, tinha acontecido um grande evento de capoeira marcante, que foi o encontro de velhos mestres do Rio de Janeiro. Sabe? O mestre Biba foi, que ano Canjiquinha foi. Hein? Eu acho que foi nos anos 80. Né? Eu voltei, eu saio do Brasil em 75 e volto em final de 83, começo de 84. Entendeu? Foram 9 anos e pouco, sem contar épocas diferentes que a gente teve viajando Sim. pelo mundo. Bem,
Então, em 10 anos, muitas coisas mudam. Muitas coisas mudam em 10 anos. Eu percebi isso e foi até um aprendizado, né? Uma sabedoria, né? Ganha com esse negócio. E então tinha tido essa grande reunião que parece que foi no Campo de Março, Campo dos Afonsos, Campo de Março é em Paris, Campo dos Afonsos. E todos esses mestres se reuniram lá e tiveram vários eventos. O Dr. Milton, mestre Onsantig, foi para lá, foi levado, o pessoal daqui de Brasília, do Rio, do Grupo Senzala todo, foi uma coisa fabulosa. Eu perdi esse evento. E então esses mestres foram recebidos, muita gente não conhecia esses mestres, e eu acho interessante porque em países de cultura diferente, eu tive na Romênia, dizem que a Romênia e o português são as duas vertentes do latim que se distanciaram mais da fonte original. Mas eu tive em outros países, nós tivemos na Índia, sabe? Então, eu fiquei impressionado na Índia, sabe? E as relações humanas lá, as premissas, a questão da discriminação, inclusive, essa questão do mestiço lá, né? Então, não sei se você viu aquele filme do sujeito que é entrevistado por um jornalista ocidental e que ele diz, então, o filme todo se passa, o cara dentro do escalé, um bote de navio, com um tigre. Você viu esse filme, não? A viagem de Pi, a aventura de Pi, o pai, como o pessoal falava. É um filme dos últimos 10 anos aí. Então ele está contando para o cara qual é a condição humana dele na Índia, porque o pai dele era indiano e a mãe era europeia, ou vice-inglesa, ou vice-versa. E ele era um mestiço. Então ele valia menos do que um Dalit, que é a casta mais baixa. Então, quando ele faz uma alegoria filosófica e se colocar dentro do escalé, do navio pequeno, com um tigre. Então, ele diz que a vida dele, de ser humano na Índia, era como de um... Aí ele diz isso, eu era um ninguém. Curiosamente, o Darcy Ribeiro diz que quem recebe o degredado, que foi trazido para cá antes do escravo, e conviveu com o escravo negro da terra, o índio. Então, esses se encontravam com a cunhã, com a Índia na rede. Acho maravilhoso, porque a rede é um dos principais símbolos da cultura brasileira. Então, que quando nascia... Quando nascia, hein? Como é que você diz? Aqui na região norte a gente chama de cachorra. Ah, é? Por quê? Porque é uma cachorra. De a rocha, rede? A rede, Fora do ar, você me conta por quê. Porque deve ter alguma pegação nisso. Bem, mas aí o Darcy Ribeiro diz que o produto desse amor emergencial ou aberto à mestiçagem surgia, aí a Índia dizia, o português, ou indiano, ou chinês, que os portugueses traziam para cá, como degradado, olhava e dizia assim, isso aí não é meu. A Índia dizia também, a cunhã dizia, não é meu também. Aí o Darcy Ribeiro diz que quando os africanos escravos chegaram, que também não traziam suas mulheres, que no primeiro século não viam mulheres, não tinha trabalho doméstico, e era caro trazer uma mulher, quando podia trazer um negro, mulher essa que podia morrer no fundo do navio, com a questão mensal que ela vivia naquele fundo de navio, com toda a podridão do mundo, abaixo da podridão da escravidão.
Então, o Darcy conta que o negro, quando chegou, também encontrou a Índia. E que um e outro diziam a mesma coisa. Isso não é meu, isso não é meu. Aí ele disse que eram os ninguém. Do mesmo jeito que o indiano contava que lá na Índia ele era um ninguém. Aí o Darcy Ribeiro diz que dessa ninguémidade surgiu a brasilidade identitária. Entendeu? Então a capoeira é um produto disso, de uma sabedoria de povos muito antigos. Você imagina que a grande história do mundo é a história do africano, o primeiro ser humano que começa a viajar e vai para a Índia. E da Índia vai para a Ásia e vai se espalhando. Curiosamente, você sabe que a arte marcial muito mais antiga, eu já disse isso para você, eu acho que no telefone, é a Kalari Payatu, que fica numa área que os portugueses dominaram. Aí, curiosamente, aquilo que nós conversávamos em outra ocasião, os portugueses entraram pela ilha de Marajó e subiu o Amazonas inteiro, construindo fortificação com pedra de Liós. Uma pedra que via já cortada e pronta lá dessa região da Índia, que os portugueses estavam, e aonde surgiu, segundo o Oyama, um grande karateca do começo do século, dizia que a primeira arte marcial surgiu na Índia, de um príncipe, aquilo que eu falava, de um príncipe que queria criar uma forma de defesa para o povo dele. E ele tem sucesso nisso. E que é aí que surge a Kalari Payatu, que é a arte marcial mais antiga do mundo. E que, se você for ver, tem muita coisa de madeira, de pau, mas também tem a coisa trocação. E que, como tem coisa de capoeira, não é a mesma coisa. Então, o interessante é que esses degredados, eles vinham para cá, presos, para ajudar a construir esses pré-fabricados, como se diz hoje, dessa construção que você faz na usina e leva para construir em outro lugar, os CIEP, CIACs, lá do Rio de Janeiro, e pré-fabricados de escola. Então, esses caras vinham de lá, pô. A gente sempre fala do índio e do índio e do africano. Não é? E a gente esquece dos degredados. Tem algo a ser pesquisado aí. De onde vinham esses degredados? Como eu lhe disse, eu fui fazer uma palestra sobre arquitetura para um grupo de arquitetos que estavam se encontrando no Brasil, lusófonos, de língua lusófona. Falavam português, todos. Então eu conversei com o chinês, com o angolano, com o moçambicano, com o indiano, em português, pô. Os portugueses estão lá. Os portugueses estão lá até hoje, pô. Sabe? Lá nesse dia, um português virou para mim e falou assim, você me desculpe isso que eu vou dizer, mas ele me disse, ele falou assim, não, nós deixamos para o Brasil a maior invenção que os brasileiros jamais refletiram. Eu disse assim, qual foi a invenção? Ele disse, a mulata. Sabe? Mas os portugueses, eles eram 1 milhão em 1500. Entendeu? Então, eles se misturavam. Eu me lembro quando eu era garoto que aqui e acolá eu ouvia alguém dizer assim, pô, se a gente tivesse sido colonizado por inglês, isso aqui seria outra coisa. Vai ver as colônias inglesas na África, sabe? Bem, então, nós tivemos essa felicidade de uma cultura a mais antiga do mundo, que vem parar aqui, prejudicada como ela foi, pela escravidão, inclusive, não só pela escravidão, pelo colonialismo, que é a pior coisa que existe de qualquer outro ismo que você possa comparar. Hoje tem muitos ismos em discussão, mas o colonialismo, que é pouco discutido, de certa maneira nos beneficiou com essa cultura. E nós tínhamos aqui grupos humanos muito antigos. Está aí no Piauí aquela senhora francesa, professora, que descobriu aqueles afrescos, sabe, de milhares de anos atrás. Então nós somos uma mistura disso que está se compondo ainda. E a capoeira tem nela algo de intuitivo
que se perenizou através de uma trindade, jogo, dança e luta, que parece até uma trindade refletindo essa condição racial que nos fundiu num grupo humano inusitado, inesperado. Olha, você sabe, eu tive na África do Sul, tive em Moçambique, tive no Marrocos, no norte da África. Enfim, todo lugar que tinha um festival, eu procurei ver. Eu acho que esse negócio parecido com o batuque, que o Peixinho até viu lá não sei se foi Madagascar, eu acho que essas capoeiras parecidas com capoeira que as pessoas veem em Cuba e em outros lugares, na verdade, elas aconteceram com a capoeira daqui pelas viagens portuárias, pelos portos. Os portos é que levaram essa luta negra para esses lugares. Entendeu? Porque lá na África, propriamente dito, eu nunca vi esse tipo. Tudo bem, tem aquele desenho feito por alguém de uma luta que seria uma luta africana, inspirada no chute das zebras e não sei o que e tal. Eu acho que tudo isso é muito reflexão, sabe? Mas na África existem muitas lutas, como as lutas dos índios aqui, inclusive. Mas não tem necessariamente uma arte de bater predominantemente de bater com o pé, de bater com a mão, de sair por baixo e amanhecer na cara do outro. Embora, aí que está, embora os árabes, você tem pouca idade, mas teve a cabeçada mais bonita que eu já vi, fora de uma roda de capoeira. Foi a cabeçada do Zidane no jogador italiano. Você já viu isso? Foi procura na Copa de 94? Eu acho que foi. É incrível, porque o Zidane, ele passa na frente do jogador, que eu esqueci o nome, e volta e fica de frente. Aí ele fica de frente e dá uma cabeçada de frente no plexo do cara, que desce no mesmo lugar. Ele não cai para trás, para o lado. Entendeu? E eu aprendi lá na Argélia, toda briga que tinha começava por uma cabeçada. Agora, junta isso com o ritmo lá dos giradores de Granada, porque você sabe, eu já falei isso com você, que esses norte-africanos ficaram lá em Portugal e Espanha de 711 a 1492, cara. 8 anos antes deles virem para cá. E esses portugueses já não eram portugueses antigos lusófonos da antiguidade portuguesa, não. Eles eram portugueses que foram possuídos por uma cultura de ocupação, mais do que da dominação e a exploração. Tanto espanhóis, tanto que a Espanha, esse flamengo, essas danças espanholas, todas são estritamente ligadas a esses instrumentos, pandeiro, violão, que são instrumentos árabes. Sim. Entendeu? Então, a nossa arte, ela tem uma sutileza que se deu pela infelicidade dos que foram aqui escravizados, fossem eles degredados, negros da terra ou pretos traficados da África, entendeu? Dessa mistura surgiu a gente, sabe? Que é tal coisa, né? Tem altos e baixos. Tem um grande historiador, que a gente não pode ficar mencionando todos os historiadores que dizia o seguinte, que a história é feita de avanços, né? 2 passos para frente e 1 para trás. Pô. É duro. Era o Lenin que dizia, né? A margem de segurança, né? Então, nós vivemos isso. Você vê que a capoeira tem coisa... Você não já ouviu o nego dizer assim, ó, eu fico com o pé atrás com esse cara. Já ouviu essa expressão?
Isso é capoeira. Direto. Né? Então, quer dizer, eu acho que a gente chegou ao momento que as reflexões sobre capoeira elas têm que ir além da compreensão, por exemplo, da capoeira do Rio de Janeiro e, de repente, supor toda a capoeira de uma africanidade que explode com a urbanização do Rio de Janeiro, por exemplo. Que as maiores citações sobre história da capoeira praticamente vêm dessa época. Então, você sabe que, de fato, eu fui seduzido entre Lobato, Jorge Amado, Edson Carneiro, Ruth Landes, que descreve o jogo do Samuel Querido de Deus, e, de repente, passo por Darcy Ribeiro, por e Fernando Brodel, que diz que os caras aqui saíram daqui para ir fazer Manhattan, fugidos porque não aguentaram brigar com Henrique Dias e Felipe Camarão. Enfim, com aquela guerra de guerrilha que se dava nas matas e que tinha alguma particularidade que ele conta. Entendeu? Então, é como se diz, quando eu leio a rede do Zidane, porque o Zidane é um norte-africano. É um norte-africano e ele fez aquela coisa feia de dar uma cabeçada no cara, daquele jeito. Né? E a cabeçada dele foi perfeita, de frente, com o dedo. Né? E toda briga lá na Argélia, ou no Marrocos, que você via desentendimento, que passava do normal, da discussão, e era apelativo, quando ele xingava a religião do outro, e xingar pai e mãe era brabo, mas xingar a religião do outro era brabém. Aí era cabeçada, sabe? Era a cultura do pastoril, entendeu? A costura, por exemplo, lá eles tinham a briga de bengala, como os portugueses tinham também. O jogo da porra, o jogo da porrada com pau. Entendeu? Que a gente não tem a origem do maculelê. A origem do maculelê é em Santo Amaro, com o esqueci do nome do mestre. Né? Mas eu acho que o maculelê Popó. Isso aí. Hein, mestre? Nós temos pouco menos do que 5 minutos. Não estou te ouvindo. Não está me ouvindo? Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Eu não estou te ouvindo. Eu não te escuto. Vou colocar o senhor novamente na live aí. Vou tirar e vou colocar. O que será que eu não estou te ouvindo? O senhor entra de novo aí, pode ser a bateria. Está me ouvindo? Agora sim. Agora eu estou te ouvindo. Nós temos pouco menos que 5 minutos, mestre, para a gente terminar nosso segundo jogo. Não, pois é. Então, eu acho que você... Eu devia ter falado sobre esse negócio da capoeira no tempo, assim, a questão de viajar com esse povo da Bahia que eu conheci, de grandes capoeiras que eu conheci. Mas, enfim, eu acho que depois
Quem sabe daqui a um tempo você vem a Brasília, em vez da gente fazer uma live, a gente faz um papo mais longo, que seja gravado e a gente conversa. Mas você sabe, essa conversa não deve ter interessado a muita gente de capoeira, porque interessa a você que está fazendo pesquisa, né? Mas eu nunca tive a oportunidade de conversar tanto tempo sobre capoeira com outra pessoa, e que, às vezes, outras pessoas estão escutando. Mas eu acho que tem muita reflexão a ser feita, que precisa ser pensada para que a capoeira também evolua com os segredos da gente, porque senão, de repente, vai se começar a cantar. Depois que nem começar a cantar em outra língua, aí as coisas podem mudar muito. E os europeus são muito pesquisadores. Uma vez eu perguntei para um sujeito assim, como é que você fala português, rapaz? Como é que você aprendeu a falar português? Ele falou comigo assim, te contei isso, não, né? Cantando, mestre. Eu falei assim, na Suécia, como é que você aprendeu a cantar assim? Foi uma viagem que eu fiz com o pessoal do Cordão de Ouro, sabe? Mestre Eurico, você conhece? Uma pessoa fabulosa. Ele fez o doutorado dele lá em Nova Zelândia, sabe? Mas então, eu perguntei para um aluno dele lá, como é que você aprendeu a cantar, a falar português? Ele falou assim, cantando, mestre. Eu falei assim, mas como? Se você não sabia o que você estava cantando? Ele falou assim, não sabia a palavra, mas sabia mandinga. Quer dizer, ele compreendia a cultura do negócio, né? Então, eu acho que a gente tem que se aprofundar mais numa reflexão de caráter mais ritualístico, digamos assim. Aliás, eu quero te mostrar a última camisa das minhas aulas. Aqui atrás. Está dando para ver? Levanta um pouquinho aí, para a gente ver. Distancia um pouco da câmera. Aí, dá para ver. Que ano é essa camisa aí, mestre? Oi? Que ano? Essa camisa... Oi? Que ano é essa camisa aí? Tirando essa camisa? Não, de que ano é essa camisa? Essa é de 2012, né? 2012. Né? Legal. O último pessoal que eu formei, sabe? Ei, mestre? Aí, com essa... diga. Mas a gente vai ter que marcar um outro encontro, mestre, porque a gente tem que falar outras coisas ainda, inclusive dessa galera que se formou e tal. Mas o negócio é o seguinte, você tem as coisas gravadas. A gente tem que fazer de uma outra maneira que não seja publicizado assim tão automaticamente. Porque na minha idade a gente começa a repetir muitas coisas. Mas não se preocupe então, que eu tenho que para aprender isso. Mas eu queria que você agradecesse a todo mundo que passou por aí, que nos assistiu, dizendo que foi uma satisfação muito grande eu falar da minha vivência, né, da minha vida, de certa forma. Porque Sim. Eu não consigo deixar de pensar. Eu tô escrevendo uma coisa que o Gato pediu, eu vou mandar para você algumas coisas. Legal. Você me pega esse e-mail meu, eu vou te conversar com você, e aí você me manda, que eu vou mandar para você tudo. Eu acho Legal, mestre. Tempo, né? Saúde para você, para a sua família, para todo mundo. Obrigado por tudo aí, e a gente vai se encontrando na roda da vida. Já falei com o Tabosa, liga para ele. Legal. Paz e luz, mestre. Valeu, família Capoeira. Até o próximo encontro. Semana que vem tem... Saúde para todo mundo. Saúde para todo mundo. Valeu.